E você sabia que a obra romântica, né, que tão conhecida no Ocidente, Romeu e Julieta, na verdade ela não foi escrita por Shakespeare, mas sim por um Vêneto em Vicenza. Se não sabia dessa, fica no vídeo até o final, tem informação importante, bacana até o final, mas antes disso te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, óbvio, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro do que tem aqui. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamar e já te convido também para você conhecer o nosso curso de Língua Vêneta e também se você quiser fazer parte do nosso curso aí do dia 8 de julho, é só mês que vem no sábado, é um curso, é uma masterclass, um curso que acontece com um professor lá da região do Vêneto, vai ser por videochamada, é sempre online, tá pessoal? Por videochamada, todo mundo pode participar de qualquer lugar do mundo e aí você precisa manifestar o seu interesse pelo e-mail contato@lenguamare.com, também ele está escrito aqui na descrição do vídeo, né, dos vídeos todos, sempre está escrito aí o contato, manifesta o seu interesse, enfim. Tem também, se você quiser dar uma olhada lá no site do Linguamare, tem bandeira do Vêneto para vender, dá uma olhadinha lá, caso você quiser alguma coisa, é só entrar em contato. Olha só, todos, né, ou quase todos, acabam associando a tragédia aí de Romeu e Julieta à cidade de Verona e à mão de William Shakespeare. Na verdade, poucos sabem aí que o referido Shakespeare, ele se inspirou numa história do escritor de Vicenza. E como se chamava esse escritor? Esse escritor ele se chamava Luigi da Porto. Para ele, o Luigi, na verdade, é que escreve essa obra. Na verdade, dentro de uma obra, ele coloca essa história que depois serviu como inspiração para Romeu e Julieta. Mas a obra, pelo que eu entendi, ela não focava exatamente em Romeu e Julieta, né? Ela, na verdade, era uma grande obra e uma das tramas se tratava de Romeu e Julieta. Então, Shakespeare, ele lê, né? Shakespeare, para quem não sabe, gostava muito do Vêneto, sempre passeava pelo Vêneto, né? Tanto que várias e várias obras de Shakespeare ele acaba tomando como influência a República de Veneza, ali histórias que ocorreram na República de Veneza, ou enfim, né, como meras inspirações para fazer as fantasias à própria República de Veneza. A obra, então, do Shakespeare teve muito mais sucesso, é óbvio, né, que a do nosso autor aqui, o da Porto, é universalmente conhecida, a gente sabe, né, universalmente conhecida, porém, o Shakespeare bebeu, então, do Luigi da Porto. Olha só, para comemorar a paternidade da história, há inclusive uma placa comemorativa na fachada de um dos edifícios da Contrada Porti em Vicenza, uma rua muito central onde se sucedem belas residências nobres, incluindo a casa também do Luigi, que é o nosso autor, né? Luigi da Porto. Ele faleceu em 1529. Então, o romance, né, em questão, romance da Porto, conta a história de dois jovens amantes chamados Romeu e Julieta. Inclusive, era o mesmo nome, o Shakespeare já pegou os mesmos nomes, cuja história de amor é tão impossibilitada por suas famílias que os dois chegaram a se matar, como nós conhecemos também, que isso foi lá transferido para a história do Shakespeare, um bebendo uma poção envenenada, o outro se esfaqueando. Então, o da Porto é reconhecido como quem introduziu vários elementos no enredo que foram muito aproveitados também na peça shakespeariana. Um desses elementos, inclusive, é a introdução de personagens que não existiam na história, como Mercúrio, Tebaldo, Frei Lourenço e Paris. Da Porto também colocou sua história em Verona, tá? Ele era de Vicenza, porém ele faz ali o seu enredo em Verona. E Shakespeare, a gente pode ver que não mudou quase praticamente nada, né? Os mesmos nomes, o mesmo enredo, a mesma história. Então foi ele também, o nosso autor vêneto, Luigi da Porto, foi ele também quem mudou o nome dos amantes, né? Escolhendo Romeus
depois ele muda para Romeu ao invés de Romeus, né? Romeus era uma forma até um pouco mais latina, e obviamente a nossa Julieta também. E aí o Shakespeare chega lá, ele lia muitas obras do Vêneto, como eu falei para vocês, ele gostava muito do Vêneto, da Sereníssima República de Veneza, ele passeava por todos os lados, tirava férias lá, e então, num certo momento, ele tem acesso ao romance escrito pelo Luigi, e ele então muda os personagens, apenas os nomes dos personagens ele escreve, ele muda para o inglês, né? Romeo and Juliet. Pronto, basicamente isso quase não mudou nada, tá? Porque o enredo é o mesmo, acontece no mesmo lugar que a Verona, os personagens, a história. A única coisa que nós temos de diferente é que, pelo que me parece, pelo que eu pesquisei, o ponto central já na obra original o centro não é o Romeu e Julieta, mas é outra coisa. Eles fazem parte de uma porção do enredo, de uma camada do enredo. Eles não são os principais da história, e o Shakespeare, ele foca a história dele apenas em Romeu e Julieta. Você sabia disso? Se não sabia, me deixe seu comentário, se sabe alguma coisa a mais. Eu visitei Verona, obviamente Verona ficou conhecida como local de Romeu e Julieta, né? Então existe muita referência da história de Romeu e Julieta em Verona, porém não foi escrita lá, tá? Não foi escrita lá, e se tem, obviamente, rumores que essa história ela tenha sido escrita baseada em fatos reais, tá? Que o Luigi da Porto ele se baseou em fatos reais de um homem, enfim, um menino. Eles eram todos praticamente saindo da adolescência, né? Romeu e Julieta, se a gente for ver. Então, um menino que morava em Vicenza, né, de uma família nobre de Vicenza, e uma menina que morava em Verona, de uma família nobre de Verona. Então existe esse boato que sim, foi baseado em fatos reais e que basicamente houve uma tragédia aí entre essas duas famílias, até mesmo porque no tempo muito remoto existiam essas brigas entre ali essas províncias, tá? Então, por exemplo, Vicenza e Verona meio que brigavam, não sei o quê, ou falavam, não pode se misturar com aquelas pessoas de Verona, não pode se misturar com as pessoas de Vicenza, uma coisa que acabou, né? Hoje em dia acabou, fica muito na piada isso, mas existia uma certa coisa, porque não a população em geral, mas sim as famílias nobres, né? As famílias nobres, porque eram muitas, às vezes, famílias que queriam tomar um poder da outra. Tá? Então pensem nisso, não era muito o povo em geral, enfim, que não tinha muitas posses, que vivia a sua vida natural, tanto faz se é veronês, se é paduano, se é não sei o que, tá? Mas isso era uma coisa mais do poder, da elite ali, que então tinha essas ressalvas. E se diz que a história realmente aconteceu e inspirou Luigi da Porto, que depois inspira Shakespeare também. Deixa aí seu comentário, é importante. Caso não queira comentar nada, escreva, bota um emoji ali que também ajuda o canal, né? Um emoji, um leãozinho, alguma coisa vai ajudar, porque você está falando para o YouTube que gostou e se deu o trabalho de comentar alguma coisa também no vídeo. Vi ringrazio molto, Strucon, ciao ciao.